Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar acerca da lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, conforme publicações da CPAD, a lição que tem por título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. O texto áureo dessa lição diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. A verdade prática diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a sabedoria absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. A leitura bíblica para essa lição está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 2 ao 13. Diz assim: E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o teu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Como objetivos específicos, nós temos no ponto 1, que é destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. O ponto 2 é conceituar legião demoníaca. O ponto 3 é expor o poder de Jesus sobre os demônios. E o ponto 4, analisar o comportamento dos porqueiros e também do povo. Como ponto de contato assim com os senhores professores, eu quero lembrar que a presente lição, a lição de número 4, ela é um desdobramento, uma continuidade, uma consequência, digamos assim, da lição anterior, que tratou acerca dos demônios propriamente ditos. Essa lição ela vai trazer como destaque acerca da possessão demoníaca, mas também da autoridade de Jesus Cristo para vencer essa possessão. E isso é muito importante a todos nós professores. É importante, por exemplo, ressaltar que os demônios continuam a assaltar, continuam a prejudicar vidas, famílias inteiras. Na verdade, o diabo ele tem ódio da família, porque a família ela é a criação perfeita de Deus. O ser humano é a família constituída, uma criação perfeita de Deus. Agora, uma coisa eu percebi na lição passada é que muitos professores concluíram a lição enfatizando muito o diabo e os seus agentes do mal. Vamos concluir a lição ressaltando
que a igreja tem o Espírito Santo. Vamos concluir citando Deus, citando o poder da igreja que emana do Espírito Santo de Deus. A igreja é poderosa, no entanto, por ter Deus, por ter a presença do Espírito Santo, para destruir as fortalezas do diabo e de seus agentes. Então lembre-se de concluir a aula, de programar, planejar sua aula, ressaltando o poder da autoridade de Jesus Cristo sobre a possessão demoníaca. Como introdução dessa lição, nós podemos destacar algumas coisas. Por exemplo, que a passagem do endemoniado gadareno é uma passagem que aparece em todos os evangelhos sinóticos, em cada evangelho, porém, com sua variação, né? Cada um com a sua particularidade, digamos assim. Então, outra coisa é que essa passagem, ela é um prenúncio da vitória de Cristo sobre o Satanás e sobre os seus demônios, né? É um prenúncio, uma passagem escatológica, anuncia algo que vai acontecer futuramente, né? O diabo já é um derrotado, mas no futuro, muito próximo, o diabo será aniquilado juntamente com seus agentes do mal. E também, uma prova, essa lição pode ser também pregada, ensinada como uma prova de que nós podemos confiar no Jesus que nós servimos. O ponto 1 da lição, que tem por objetivo destacar a posição demoníaca e a sua harmonização na narrativa bíblica, ela começa falando da harmonização das narrativas. Isso é bem interessante, bem interessante. Inclusive, é muito importante que o professor ele tenha em mãos a Bíblia Sagrada e ele, nesse momento, desafie seus alunos a abrir as suas Bíblias, por exemplo, em Mateus 8, 28, Marcos 5 e 2 e Lucas 8, 27. Essas três passagens, elas devem ser lidas, comparadas, e os alunos motivados a narrarem as minúcias, né, os detalhes que um evangelista narra e que o outro evangelista não narra. É muito importante fazer esse exercício, porque abrirá horizontes, né, abrirá a visão do aluno acerca da passagem bíblica e também as conclusões que ele pode tirar a partir dessas grandes lições. Então, em suma, Mateus, ele afirma que eram 2 endemoniados. Por exemplo, se você ler Mateus 8, 28. Marcos 5 e 2, ele registra apenas 1, não é? E também Lucas 8, 27. Tem um detalhe interessante, ó. Os pormenores descritos em Marcos são só de 1. A razão pela qual a narrativa se concentra naquele 1, não é? Que Marcos, ele enfatiza. Marcos e Lucas registram apenas o mais violento dos endemoniados, tá certo? O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio. Isso aqui é muito importante também, pois a ênfase de Mateus é a autoridade de Jesus sobre os demônios malignos, e não contar a história do gadareno propriamente dito, do endemoniado da terra dos gadarenos. Mateus omite, por exemplo, o fato do porta-voz, não é, do demônio que fala com Jesus se identificar como legião, e também o desejo do endemoniado gadareno após a sua libertação, que era o desejo de seguir a Jesus. Então você observa que a ênfase da passagem não é, no entanto, relatar as minúcias da possessão demoníaca, mas sim da autoridade de Jesus sobre aquela situação. A opressão, preste bem atenção, os demônios, eles são agentes de Satanás e são causadores de males. Eles dão às suas vítimas algumas características que são típicas de possessão demoníaca, como, por exemplo, a força sobre-humana, né, uma força sobrenatural, também
o poder de adivinhar, conforme Atos 16:16, o conhecimento sobrenatural. Por exemplo, o versículo 7 da lição que nós acabamos de ler, ela fala assim: e clamando com grande voz diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, o conhecimento sobrenatural, eles atacam suas vítimas, e ao possuí-las, eles atacam as suas faculdades mentais. Ele escraviza, levando as pessoas à demência, inclusive, às vezes, à incapacidade de poder falar ou de poder ver. Não é? Então, você vê que o diabo, quando ele se apodera, quando ele se possui a sua vítima, ele tem por objetivo incapacitar a criação perfeita de Deus. Quando Deus concluiu toda a criação, a Bíblia diz, e disse Deus, e viu Deus que era bom, não é? Deus criou e a sua criação era boa. Deus se agradou daquilo que ele criou. O objetivo do diabo, no entanto, é possuir e destruir a formação perfeita de Deus. Houve inclusive uma pergunta na lição passada, e disseram assim: por que que os anjos não possuem os homens? Porque os anjos também são criação de Deus. Porque ele também, Deus criou, a criação de Deus foi criada para viver em harmonia perfeita. E você imagina se nós, seres humanos, tivéssemos a capacidade de possuirmos alguém. Você imagina que a criação se autodestruiria. Deus não iria permitir algo desse tipo. Os anjos não vão possuir pessoas, não há relatos bíblicos que dê respaldo a esse tipo de coisa. O diabo, como ele quer destruir, como ele quer envergonhar, entregar a criação de Deus ao opróbrio, ou seja, à vergonha, então ele possui, não é? Particularmente aqueles que estão em desobediência e em desarmonia com Deus e com as suas verdades, para tentar envergonhar os servos do Senhor. Preste bem atenção. Na verdade, ali nós tínhamos um quadro estarrecedor, que é o ponto 3 do primeiro tópico da lição, onde diz: o endemoniado vivia, você observa a situação caótica daquele homem possuído pelo diabo, pelos demônios. Você vai ver, o endemoniado vivia nos sepulcros, andava despido, andava completamente sem roupa, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Veja o caos que é a vida desse homem enquanto possesso. Corria pelos montes e pelos desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros, você observa que já era uma demonstração de sua total anomalia. Quem é o ser humano em sua sã consciência, mesmo aqueles terríveis seres humanos, não é, que enveredam pelo caminho do mal, mesmo eles não moram em sepulcros. Mas você vê a situação caótica desse homem, não é? O comportamento violento e sobrenatural, não é, do endemoniado da terra dos Gadarenos, era para a sua própria destruição e para a perturbação dos seus vizinhos. E isso, inclusive, revela a natureza destruidora de Satanás. Por isso que Satanás possui a criação de Deus, para destruir, para criar essa situação caótica, essa situação que contraria a finalidade e o objetivo da criação perfeita do Senhor Jesus. No ponto 2, nós temos por finalidade conceituar a legião demoníaca. Então, uma legião, Jesus perguntou ao espírito imundo como ele se chamava, e ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Se comparado à situação daquele momento, o que se entendia por legião era que a legião dos soldados romanos
eram constituídos por cerca de 6.000 soldados. A ênfase aqui, eu diria, não está na quantidade, porque o próprio texto fala que eram cerca de 2.000, né? O próprio texto, ele vai falar em algum momento aqui, que eram cerca, no versículo 13, e logo Jesus lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despiadeiro no mar. Eram quase 2.000, não é? Não se sabe ao certo a quantidade, mas a forma da resposta do demônio para Jesus, ela revela que naquele momento não se tratava de um demônio, mas de muitos que possuíam aquele corpo daquele homem, levando ele àquela situação de completa anomalia, não é? Então, eles eram muitos, eles são numerosos, poderosos, organizados e batalham sobre a mesma bandeira, que é a bandeira da rebeldia, da mentira, da contrariedade às verdades de Deus, que é a bandeira de Satanás. O ponto 2, ele destaca uma coisa interessante, um assunto que muita gente discute, que é a questão de se nós devemos conversar ou expulsar, no caso de uma possessão maligna. Na grande comissão, lá no final do livro do Evangelho, no final do Evangelho segundo Marcos, nós temos que Jesus diz: em meu nome expulsarão o demônio, né? Falarão novas línguas, se beber alguma, curarão os enfermos, se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E Jesus, ele enfatiza o quê? A expulsão dos demônios. Na verdade, alguns hoje em dia eles procuram estabelecer um diálogo e usa como argumento o fato de Jesus ter perguntado o nome do endemoniado. Era uma situação específica, era uma situação, não era uma situação típica, era uma situação específica. Você observa que a Bíblia também revela que Jesus, chegando em um determinado lugar, viu uma mulher curvada. E a Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios daquela mulher, e aquela mulher fica sã. Então você observa ali, não tem diálogo. Ali Jesus chega e expulsa. Na verdade, alguns movimentos neopentecostais tomam a mídia apresentando um suposto diálogo com os demônios. Nós somos crentes assembleanos, e como assembleanos nós não temos por costume o diálogo com demônios. Nós acreditamos no poder da libertação. Nós chegamos lá e expulsamos. Essa é a ordem que nós recebemos do Senhor. Mateus 10:8 diz: expulsai os demônios, não é? Então, não manter diálogo. Lembre-se, inclusive, o seguinte, que você está lidando com o pai da mentira. Lá, João capítulo 8, versículo 44, revela que o diabo é o pai da mentira. E ninguém deve acreditar, nem ficar impressionado naquilo que os demônios falam, porque eles são mentirosos, eles seguram a bandeira de Satanás. Então, isso ocorreu porque o demônio, ele era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria daquele homem na terra dos Gadarenos. Então Jesus perguntou para que todos tomassem conhecimento quem era. Mas no nosso caso, irmão, nós devemos expulsar. Quer ver uma coisa boa? É que a presença de Jesus incomoda o reino das trevas. E é uma coisa extremamente interessante, irmãos, isso. Jesus, ele está conosco. Jesus é Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus e ele é Deus. No princípio ele já estava na criação e ele está conosco ainda hoje. Jesus é onipresente. Ele não precisa da autorização de ninguém para estar em algum lugar, porque ele naturalmente está, ele é onipresente. Agora, nós precisamos perceber que Jesus está em todos os lugares. Se nós percebermos isso, e nós sabemos que Jesus está conosco, a nossa alma vai descansar. Porque a presença de Jesus incomoda os demônios. O espírito imundo perguntou, Mateus 8:29, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
não é? Ou seja, eles ficaram perturbados com a presença de Jesus. Isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. E também que esse encontro serviu para o prenúncio da condenação final do diabo e dos seus anjos, conforme Mateus 25, 41. Então, se você tem a presença de Deus, se alegre, porque os demônios se incomodam com a presença de Deus em sua vida. Aceite Jesus o quanto antes, volte-se para Ele, entregue sua vida a Ele, obedeça os seus estatutos conforme está em sua palavra. Agora, para ilustrar a nossa aula, nós podemos trazer um exemplo de uma possessão, né? De alguém que foi possuído pelo diabo, e descrever, inclusive, os pontos que identificam, né, que caracterizam essa possessão. Na versão da lição de professores, há o subsídio doutrinário, onde há um relato interessante de alguém que foi possuído pelo diabo e traz as características, né? Traz os pontos que identificam essa possessão. Agora vamos falar de coisa boa. O poder de Jesus. O ponto de número 3, ele tem por objetivo, é sempre bom a gente saber o objetivo para a gente não perder o foco. O ponto 3 é expor o poder de Jesus sobre os demônios. Então, uma coisa que a gente precisa saber. Primeiro, 3 coisas que a gente precisa saber aqui. Primeiro, é que os demônios sabem quem é Jesus. Então, se você pega o relato da possessão do Gadareno e de sua libertação, é uma amostra absoluta do poder de Jesus sobre o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus e conhecem a sua procedência. Por exemplo, Marcos 1,24 diz assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. Preste atenção que os demônios têm medo de Jesus e se estremecem, né? Tremem diante de Jesus, conforme Tiago 2,19. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo sobre as hostes infernais e eles temem. O demônio pergunta: Jesus veio antecipar o juízo? Porque eles sabem que um dia eles serão destruídos definitivamente. A soberania de Jesus. Nessa passagem, né, nós vamos ver o seguinte. Nessa passagem, nós vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz dele, suplicou a Jesus e pediu 3 coisas a Jesus. Vamos destacar aqui. A primeira coisa no versículo 10, onde ele diz assim: que Jesus não os mandasse para outra região. Depois, Mateus 8,29, que não os mandasse para o abismo antes do tempo, que eles sabiam que eles seriam destruídos. Versículo 11 e 12 da leitura dessa lição: e que lhes permitisse entrar na manada dos porcos que passavam pelo local na ocasião. Preste atenção que os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Lembre-se que a passagem ela não é para destacar a possessão demoníaca, a passagem é para destacar o poder sobrenatural de Jesus sobre o reino das trevas. Então você vai ver, Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres poderosos diante de Jesus. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele não pode fazer o que quer. Não, ele não pode fazer o que quer. Leia João 1,12, capítulo 2, versículo 4 e 5, e você vai deduzir ali o que eu estou falando. Os demônios fizeram esses pedidos porque eles não podiam resistir. Quiseram negociar com Jesus, não é? Porque eles sabiam que eles não tinham a menor chance. Terceira coisa, o poder de Jesus causa libertação do oprimido. A extraordinária libertação do Gadareno, você observa, quem podia libertar aquele homem daquela possessão, senão Jesus? A extraordinária libertação do Gadareno chamou a atenção do povo, chama logo a atenção do povo. Muita gente se reuniu, não é, para ver o que aconteceu. A cura repentina daquele endemoniado foi algo assim extremamente espantoso. Como pode aquela causa perdida ter alguém chegar e apresentar uma solução para a vida dela, não é?
Então, encontraram o homem em perfeito juízo, vestido junto com Jesus, conforme Lucas 8, versículo 34 ao 36. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno, sendo libertas, né? Pelo poder de Jesus. Agora lembremos uma coisa interessante. Nós glorificamos a Deus, mas lembre-se que Jesus confiou a todos nós essa grande missão, essa grande tarefa, conforme Mateus 10:8, Lucas 10, versículo 19 e 20. O ponto 4 da lição, e último ponto para a gente concluir o comentário, o objetivo é analisar o comportamento dos porqueiros e também do povo. Primeiro, o local do acontecimento, e o autor ele traz aqui uma reflexão interessante. Ele diz assim, segundo Mateus, em Mateus 8:28, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gerasenos, né? Está lá Marcos 5:1 e 8:26 na versão Almeida atualizada. Vamos destacar um ponto interessante aqui. Segundo o autor, ele diz, Gadara se situava a 8 km do lago de Genezaré, nome alternativo para o mar da Galileia, e Gerasa, a atual Geras, na Jordânia, a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Então, moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho de um barco impresso. Então, na verdade, todo esse território abrangia a terra dos Gadarenos, né? Conforme o relato da passagem em apreço. Segundo, sobre a demanda dos porcos. A população de Decápolis, da região de Decápolis, era mista, composta por judeus e também por gentios, né? Grupos específicos judeus e também de gentios. A criação de porcos não era permitida pelos judeus, por isso é provável que o porqueiro fosse gentil, certo? O prejuízo foi tão grande, já que eram cerca de 2.000 porcos, conforme a gente leu no versículo de número 13. Os porcos, eles não resistiam à opressão, não resistiram e se precipitaram por um longo despiadeiro, afogando-se no lago. A tradução judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lado dos espíritos imundos. Essa tradição, ela parece ser bem expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos, porque eles sabiam, né? Eles não queriam ser expulsos, não queriam sair daquele lugar, mas eles sabiam que Jesus ele iria trabalhar a favor daquela vida, da criação de Deus, daquele homem. Mas eles insistiram para que aquilo não acontecesse. Então eles não queriam ser expostos. Como eles sabiam da tradição dos judeus, eles pediram a Jesus, então nos lança ali naquela manada de porcos, né? Então Jesus não só lançou, como ele também permitiu que os porcos se precipitassem. Ou seja, a vida foi liberta. A vida foi liberta. E os demônios foram expulsos e aniquilados daquele lugar. Agora, diante de tudo isso, o ponto 3, ele traz assim por tema, o estranho pedido do povo. É que você observa que apesar das maravilhas que aconteceram, da libertação do endemoniado de Gadareno, Jesus foi convidado para se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porcos. Está lá, Marcos 5, 16, 17. Os porcos, aquelas pessoas naquele momento, gentios, notoriamente, eles tinham os porcos como que mais valia do que a vida humana na concepção daquela gente. Cá para nós, viu? Cá para nós. Essa questão de ter a vida dos porcos mais importante do que a vida humana, você observa
que ela se repete nos dias de hoje. É chocante a gente falar na lição, a gente comentar, mas cabe a gente levar os alunos, por exemplo, a refletir sobre isso. Nos dias de hoje, isso se repete. Quer ver outra coisa mais terrível que se repete? É que a estranha recepção nos causa tristeza e espanto em relação a Jesus, não só em relação à valorização dos povos em detrimento da vida, mas também em relação a Jesus. O autor ele chega a dizer assim, como é que o herói é convidado a se retirar? E ele destaca, hoje não é diferente. Aos que substituem Jesus por qualquer coisa, é muito comum coisificar pessoas e personificar coisas. É muito comum e é mais fácil, não é? Então, personificar coisas e coisificar pessoas. Isso é muito interessante refletir acerca desse detalhe, tá certo? E expulsar Jesus. Então, para alguns no dia de hoje, como a gente falou, os animais valem muito mais do que os seres humanos. Os noticiários mostram como muitos governantes, eles tratam imigrantes. Inclusive, isso contraria a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, ele não leva em conta a razão social, ele não leva em conta a questão racial, ele não leva em conta o gênero sexual, né? Jesus trabalha tanto em homens como em mulheres. O Espírito Santo, ele reveste de poder e autoridade, não possui, ele reveste de poder e autoridade tanto homens como mulheres. E isso é interessante, muito interessante. A gente refletir, por exemplo, com os noticiários mostrando diariamente como os governantes tratam imigrantes de modo inferior aos animais. E muitos fazem isso no dia a dia social. Quem tem o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos. Observe bem, esse Espírito já existia no Novo Testamento. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. E hoje, será que as pessoas estão rejeitando o Jesus que tem poder sobre os demônios? Vamos refletir. Então, a conclusão dessa lição diz: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor, que só pode ser contido pelo poder de Jesus. Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante de Jesus. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios. Pois Ele nos deu essa autoridade, conforme Lucas 10, versículos 19 e 20. Que Deus abençoe. Eu desejo uma excelente aula para você. E se Jesus não voltar, na próxima semana, nós estudaremos a lição 5, que tem por título O Inimigo que Precisa Ser Resistido. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor Jesus.